E eu te convido para acompanhar o nosso Talk Fi com ela, médica psiquiatra, doutora Leilane Camapu. Leilane, bem-vinda ao nosso Talk Fi. É um prazer imenso receber você aqui como profissional e como mãe, viu, gente? Mamãe aqui, McPhee, junto com a gente. Leilane, ainda existe muito preconceito quando se fala em psiquiatria, né? Ir ao psiquiatra, quando é que procurar um psiquiatra deixa de ser uma opção e passa a ser necessário. Tá. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço imensamente a McPhee por esse acolhimento de sempre, tá? E quando a gente busca um psiquiatra? Bem, quando a gente tem uma dor ou um sofrimento, quer seja sentido por mim, quer seja sentido pelas outras pessoas ou mesmo pelo mundo que eu estou inserido. Quando eu penso em mãe olhar para o filho e observar se ele precisa de um psiquiatra, é quando essa criança muda de comportamento. Então, todas as crianças, mesmo os pequenininhos, bebezinhos, eles têm um comportamento que eles vão melhorando ao longo da vida, né? Ao longo do crescimento deles. Quando eles desviam esse comportamento, ali é um sinal de que os pais precisam, talvez, buscar ajuda. Eu já ia até perguntar para você se existem sinais, não só das crianças, mas também dos pais, familiares, ou redes de apoio, de que precisam de uma certa ajuda, Leilane. Que sinais a gente podia pontuar? Aí vai depender muito do transtorno em si, né? Porque se nós estamos falando de uma dor ou de um sofrimento, nós estamos então pontuando algo que é um transtorno. Porque quando eu digo, por exemplo, em termos de tristeza, já que depressão é muito falada, quando eu penso na tristeza, a tristeza, ela faz parte de mim. Eu preciso da tristeza. Ela, como emoção primária, ela me ensina muita coisa. Quando eu estou triste, eu paro e penso. Então, é um momento de refletir naquilo que está acontecendo. Então, ela é essencial. Quando eu passo a ter uma tristeza muito intensa, constante, com prejuízo em outras áreas da minha vida, então eu já tenho uma dor, um sofrimento psíquico, então já tenho um transtorno, que é o transtorno depressivo maior. Ou os outros tipos de transtorno depressivo. Precisa de um acompanhamento médico, isso, né? Então é sempre bom realmente a gente ter esse acompanhamento e esse olhar mais sensível para as nossas crianças e para a família num todo, né? Justamente. E se for criança, a dica, assim, a informação que eu passo é: criança muda de comportamento. Então as crianças, elas vão falar, principalmente utilizando a comunicação não verbal. E aí que a gente tem que observar, estar presente na vida dessas crianças, né? Gente, que importante. E essa vida acelerada, excesso de telas, pressão, tudo isso tem um impacto diretamente na saúde mental das famílias, Leilane? Sim, tem um impacto. Não estou dizendo que não é necessário, faz necessária a presença da tela. A gente está em constante evolução, então a internet veio como uma forma de evolução, como uma forma de chegar próximo de alguém que estava distante, de se comunicar com pessoas que talvez eu nunca conhecesse pessoalmente e de tantas outras maravilhas que a internet me trouxe, né? Que a inteligência artificial vai trazer e tantas outras possibilidades boas. O que não é favorável é quando eu perco o controle do real. Porque viver o real é mais difícil, certo? Então, assim, como é que eu posso dizer? Não, as telas, elas são, né? As crianças podem ter acesso às telas, principalmente depois dos 2 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Depois dos 2 anos. Depois dos 2 anos e com um tempo mínimo, meia hora. Depois, à medida que vão crescendo, vai se aumentando o tempo, certo? O que não é legal para essa criança? É ela passar a ter muito contato com aquela tela. Por quê? Veja bem, Stefânia. O real é difícil. Nossa. O real é muito difícil. E quando eu tenho entre eu e outra pessoa algo que nos bloqueia, que nos impede de ser realmente real, que é a internet, que é a tela, eu vou viver num mundo paralelo, que ele não existe. Então, eu sempre gosto de dar em sala de aula, por exemplo, um exemplo de quando a gente é pequeno, criança. Vamos imaginar que nós tenhamos 5 anos de idade. Sim. E aí eu chego pra ti, né, e digo assim: Stefânia, vamos brincar de pega-pega? Aí tu olha pra mim e diz: eu não quero. Eu não quero. Bem, ali é uma grande oportunidade de aprendizado.
Por quê? Porque no primeiro momento você me frustrou. E aí você me faz pensar, certo? Ali eu tenho N possibilidades de resolver o problema. Eu posso sair chorando pra minha mãe, posso ficar emburrada, posso brigar com você, mas posso negociar, que é uma forma de inteligência. Aí eu vou dizer, tá, Stephanie, então você quer brincar de quê? Aí, sei lá, você diz, eu quero brincar de esconde-esconde. Pois vamos brincar de esconde-esconde, quando terminar você brinca de pega-pega comigo. Pega comigo. E isso vai ser reproduzido na vida adulta. Quando? Quando eu estou no meio social. Vamos imaginar eu agora com meus 16 anos, vou para uma balada e encontro uma pessoa lá. E chego para essa pessoa e digo, vamos dançar? Não quero dançar contigo. Aí você vai se frustrar? Aí é o quê? A repetição daquele comportamento de quando eu tinha 5 anos. E é por isso que a gente vai crescendo e evoluindo, né? Cada vez que a gente vai crescendo como indivíduo, nosso cérebro vai maturando também. Então, são as oportunidades que a gente tem. Quando a tela está inserida nisso, eu perco esse real, porque é muito mais difícil olhar no teu olho e dizer, né? Coisas que é fácil dizer na televisão. Na tela, desculpa. É verdade. Mas isso também engloba todas as telas, né, Leilane? É uma confusão isso. Sim, claro que o que a gente não pode condenar a tela, tá? Não é que a gente vá condenar a tela. O que é que tem muito hoje? É porque os estímulos são diferentes da nossa época. Então, eu fui uma criança que eu cresci assistindo televisão. Eu adorava, gente. Os desenhos de antigamente, desculpa, eram bem melhores do que o de hoje. Sim, e a gente passava as férias todas sentada assistindo televisão. Só que a televisão, ela tinha certa quantidade de pixel, ela tinha certa quantidade de estímulo. Veja como as cores eram neutras, eram cores mais fracas, cores menos intensas. Quando chegava o coleguinha da rua, vamos jogar bola? A gente ia. Mesmo a gente estando ali no videogame o dia todinho, o final de semana todinho, a gente ia. Verdade. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma tela com muito estímulo. Então, tudo muito intenso. Cores vibrantes, música em maior intensidade, música mais rápidas, né? Uma velocidade maior. Mas vamos parar para pensar num desenho que tinha, da nossa época, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, ele passava de manhã, de tarde, de noite, era o mesmo episódio. De manhã, de tarde, de noite, e a gente assistia o mesmo episódio. Então, até nisso, veio o quê? Vieram as séries, vieram o quê? A facilidade de assistir o próximo capítulo. Então, veja bem, quando a gente tava ali na televisão, que a gente ia assistir a novela, a gente assistia um capítulo na segunda, aí tinha a noite, o dia todinho, pra esperar o da terça, o da quarta. Quando chegava no sábado, era o melhor capítulo, porque aí eles deixavam pra ficar aquele suspense pra segunda-feira. Mas o que tinha? Intervalo. A gente esperava o domingo para assistir a televisão. Hoje não tem mais, você assiste tudo. Não, porque se você quiser maratonar uma série, você pode. Você tem como fazer isso, né? Vai uma atrás da outra. Então, veja que como é que eu vou explicar para essa criança que ela precisa aprender a esperar se dentro de casa, se no dia a dia, ela não tem as oportunidades de esperar, porque tá tudo no imediatismo. Tá tudo no imediato, né? Você pontuou que a gente tem que ter atenção às nossas crianças e para ver o que está acontecendo mesmo, né? No crescimento e desenvolvimento delas. Crianças menores, elas podem desenvolver transtornos de ansiedade, depressão ou algum outro tipo de doença, Leilane, assim, relacionada a esse excesso de tela, a briga, a esse tipo de coisa? Todos nós, né, de qualquer idade, podemos desenvolver um transtorno mental, certo? Inclusive as crianças, né? Então, nas crianças, a depender muito do vínculo que ela tem com as figuras paternas, ela pode desenvolver transtorno de ansiedade de separação, né? O medo da separação dessas figuras, certo? Que se não desenvolvida, se não tratada precocemente, o que eu vou ter? Eu vou ter lá na frente um transtorno ansioso, uma personalidade mais ansiosa, um funcionamento daquele indivíduo adulto mais ansioso. E um adulto bem complicado. Na maioria das vezes, na maioria não, lembre-se, Stefânia, sempre nosso cérebro é muito inteligente. Então a gente vai aprendendo a sobreviver. Nós estamos aqui para sobreviver.
Então, a birra da criança pequena é uma forma que ela encontrou para sobreviver também. Olha só. Entendeu? Então, nós estamos aqui para sobreviver. E aí, a gente vai se acostumando, se acomodando, né? Então, por exemplo, antigamente não tinha tantos quadros de autismo ou de TDAH como se tem hoje. Hoje, muito, né? Certo? Um número gigante. Porque se você parar para pensar, antigamente os autistas de nível 1 de suporte, os TDAH de tipo de desatenção, eles faziam o quê? Eles iam se adaptando. E eles iam sobrevivendo naquilo. Então, a gente vai buscando formas de sobreviver. Entendi. Todos os dias. Entendi. Para você ver, né? Então, ter atenção também, um olhar mais refinado para os nossos filhos é importante. Leilane, e o que te preocupa hoje quando você observa o comportamento dessas famílias, junto aos seus filhos, com a sociedade, nas escolas? Tá, com relação à presença da tela, né? Isso. Eu penso, assim, que é uma grande... Como é que eu posso dizer? Eu penso que é um prejuízo para aquele relacionamento, para aquele vínculo. Veja bem, Stefânia. Todo mundo trabalha, todos os pais vão trabalhar, né, dentro das suas possibilidades de trabalho. Concorda? Certo? Todo mundo vai trabalhar. Mas mesmo que eu saia para trabalhar, quando eu volto e estou com meu filho, eu preciso do quê? De qualidade com ele. A nossa entrevistada anterior, né, em um outro momento, a doutora Fernanda, psicóloga, e ela falou exatamente isso, que não é a quantidade de tempo, né, Leilane? É a qualidade que a gente deposita naquele tempo que está com nossos filhos, né? Justamente. Então, eu posso sair e passar o dia todo trabalhando, mas o retorno vai fazer a diferença. Ele pode ir passar o dia na escola integral, mas o retorno é que vai fazer a diferença. O que eu percebo muitas vezes é o quê? A gente acaba se pegando nesse celular, nessa tela, e a tela separa. Então, vamos fazer aqui um breve histórico. A televisão veio, né, há pouco tempo. Se você parar para pensar, ela veio há pouco tempo, né? E essa televisão, no primeiro momento, ela veio para aproximar. Então, se você colocar lá no Google, por exemplo, primeira TV do Piauí, você vai ver uma foto ícone de uma TV e um monte de gente assistindo o Chaves. O que aquela imagem representa? Representa a união de um monte de pessoas, de várias pessoas, com um único objetivo. Então, elas, querendo ou não, elas estão compartilhando da mesma experiência. Isso vai gerar o quê? Possibilidade de debater sobre aquela experiência. Porque aí, quando eu sair e acabar aquele episódio, tu viu Chaves? Tu viu a Chiquinha chorando? Como era que o Kiko fazia? Então, a gente conseguia conversar. Então, a televisão entrou e ela ficava num ambiente comum. Na sala. Familiar. Então, todo mundo sentava e assistia o programa que escolhia. E outra coisa, a criança ia assistir o programa que o adulto escolhesse também, mostrando para ela que ela tinha que esperar a vez dela. Hoje em dia o celular tá na mão e a criança assiste. E aí o que foi que aconteceu? Houve uma evolução da tela. A tela, que era fixa, que era ali no ponto, ela passou a ser estendida para os quartos. Então, se você parar para observar, as telas estavam, cada um tinha sua televisão no quarto. Assistiu o que queria. E assistiu o que queria, para não ter briga, né, entre os filhos. Só que aí a tela deixou de ser fixa e passou a ser móvel. E à medida que ela vai indo, ela vai ficando menor, porque hoje a gente tá no celular, tá no relógio. Então, todo lugar tem um estímulo diferente. Em todo lugar a gente tem a presença dessa tela. Então, o que era para unir, separou. E o que era para aproximar, quando eu penso em comunicação a longa distância, né? Acaba que afasta. Afasta quem? Quem tá dentro de casa. Isso é verdade. É o triste. O perigo é esse. Então, o que mais me choca é eu ir no restaurante, por exemplo, e ver a família toda com o celular. Com o celular. Ou então a mãe que quer que o menino se aquete, toma o menino no celular. Isso pra mim, por quê? Primeiro que eu vejo aquele cérebro como um cérebro imaturo, que está em desenvolvimento e que ele está perdendo a oportunidade de desenvolver, né, de maturar. E outro momento que é desperdiçado é o vínculo. Porque aí essa criança, em vez dela fazer perguntas básicas da vida, né,
Para o pai, para a mãe, ela vai perguntar para onde? Na internet. Na internet. Vai perguntar hoje pro chat GTP. E olha que só basta uma única vez a criança usar o celular que já muda tudo. Por conta do estímulo. Que doido, né? Por conta do estímulo que eu tenho na tela, né? E aí, se você parar pra pensar que o olho tá ligado diretamente no cérebro, então veja como é um estímulo muito rápido. Muito rápido mesmo. Leilane, muitas mães sobrecarregadas, muitas mães cansadas, famílias cansadas, né? Você como psiquiatra, muitas pessoas têm medo de medicação. Ah, não vou tomar uma medicação porque eu não sou doido nem doida, né? Quando que essa medicação ela é realmente necessária? Veja, se eu tenho um quadro que tá começando, né? Muitas vezes a gente vai procurar o clínico geral, vai procurar um psicólogo, mas quando o quadro tá começando, às vezes eu nem preciso de medicação. Uma boa psicoterapia resolve o meu problema. Agora, quando eu já tenho quadros mais intensos, né, moderados a graves, aí eu sempre vou precisar dessa modificação bioquímica, né, neuronal, que é feita através da medicação. Fora quando eu tenho os riscos. Lembra que o transtorno é quando eu tenho uma dor, um sofrimento, então às vezes eu causo um sofrimento para o outro. Por exemplo, vou tomar minha cervejinha do final de semana. Sim. Beleza, eu vou tomar uma cerveja Agora imagina eu, como mãe, começar a beber todos os dias para diminuir uma mágoa que eu tenho, para diminuir uma dor, uma tristeza. Aí eu já... é só um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, todo dia eu tô bebendo. Daqui uns meses, o que vai acontecer? Eu já não tenho emprego, porque eu já tô faltando emprego. Eu já não estou mais dando atenção para essa filha, para esse filho, para este marido. Por quê? Porque eu já estou mais isolada, né? Nessa minha fuga. Uma fuga, né? Fuga. E aí mas aí, Stefania, tem que entender o seguinte. Eu posso parar na hora que eu quiser, né? Não é assim que a gente diz? Eu posso parar assim na hora falam, que eu quiser. Né? Só que o outro já está sofrendo. Então, eu preciso de ajuda. Nossa. E quando Leilane, que a gente tem que perceber? É uma linha bem tênue, né? Eu tô muito estressado. Tô muito estressado. É o que todo mundo fala hoje em dia. E chega a um ponto de dizer, não, eu preciso de ajuda. Como que eu consigo identificar isso? Veja bem, o cansaço físico, né? Ele faz parte da gente. Porque não é que ele faça parte disso. Veja bem, o cansaço físico, ele vai fazer parte de uma rotina de qualquer trabalho, de qualquer trabalhador, né? Então, eu vou trabalhar muito no dia mais exaustivo, vou ficar cansado. O que vai acontecer? Eu vou chegar em casa, vou ter o meu momento de relaxamento, meu momento de sono reparador, e isso vai restabelecer as minhas forças. No outro dia eu estou bem, sem prejudicar as minhas funções. Certo? Certo. Quando eu começo a ter algo mais crônico e intenso, o que geralmente acontece? Eu começo a ter pequenas perdas na qualidade do meu trabalho, na minha qualidade de vivência em casa, né, no meu dia a dia. E o sono, por si só, ele já não resolve. Então, mesmo eu dormindo, no outro dia eu estou com a sensação de que eu dormi mal. Eu estou com a sensação de que eu continuo cansada. Ainda me sinto cansada. Isso. Quando isso vai cronificando, né, e vai aumentando os dias, as semanas e tal, e eu passo a observar, principalmente, por exemplo, no ambiente laboral, aí eu já tenho a síndrome de burnout, né? Nossa, que hoje em dia também é um número muito crescente. Justamente. Então é o quê? É o perceber o limite que eu tenho. Perceber que nós somos corpo, mente, espírito, né? Os nossos relacionamentos. Tudo isso englobado. Leilane, a escola ela é fundamental no dia a dia e crescimento, não só das nossas crianças, mas da família inteira, né? Qual é o papel da escola na identificação precoce de questões emocionais junto a nossas crianças? Veja bem, a escola ela é muito importante, tá? Para quem? Para as crianças e para os adolescentes, porque lá é o primeiro mundo que eles têm acesso como eles próprios, na autonomia deles. Né? Uma vez que tudo que acontece na minha casa, a grande maioria vai ficar guardado lá. A gente vai conseguir proteger. Nem tudo vai para a sociedade, certo?
Então, quando eu, adolescente ou criança, vou para a escola, é meu momento de mostrar quem eu sou. Independente, mas autônomo, porque papai e mamãe não estão lá. Certo? Por isso que muitas vezes os problemas acontecem aonde? Na escola. É um reflexo da onde? Do interno, da casa. Então, uma criança que tem vínculo em casa, uma criança que tem, como é que eu posso dizer, acolhimento, as necessidades básicas supridas em casa, ela vai ser uma criança na escola com as necessidades supridas também. Agora, quando você vê que elas na escola estão dando muito trabalho, vamos pensar, ali tem um problema. Ali tem um problema. Pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento? Pode. Mas pode ser um problema em casa. Pode ser os pais divorciando, pode ser um pai doente, um pai falecido, a ausência de um pai trabalhando, os conflitos. Então, assim, ela vai refletir o que vem de casa. Então, não dá para eu esperar que a escola faça todo o serviço, porque ela não vai. Ela é a continuidade afetiva da minha casa. É a gente ter atenção, né? Bom, se você pudesse orientar as famílias que estão nos acompanhando hoje com uma atitude para proteger a saúde mental, qual seria? Eu acho que o que seria muito interessante era se a gente voltasse a viver um pouco mais como antes. Claro que a gente não vai voltar, quando eu digo assim, voltar a ser o que era antes é impossível, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais experiências e vai crescendo com elas. Mas o que eu quero dizer? É a gente voltar a estar mais junto. O seio familiar mais unido, o núcleo familiar mais unido, tá? O tomar café todos os dias na mesa. O jantar, o almoço. Aquela conversa, né? Sem as telas. Sem as telas. Mas se for o caso de ter as telas, por exemplo, sentar e assistir. Então, o que eu sempre digo, voltem as telas para a sala. Tirem de dentro do quarto. Não dê a tela diretamente para uma criança que não tem cérebro maturado. Porque quando eu digo cérebro, eu não estou me referindo ao órgão. O órgão está lá. O cérebro está lá na minha cabeça, né? Na minha caixa craniana. Eu estou me referindo ao desenvolvimento desse cérebro. Então, por exemplo, se eu parar para pensar na personalidade que todo mundo fala, personalidade, eu só termino de desenvolver com 18 anos. Nossa, Aí as pessoas dizem assim, aquela criancinha tem a personalidade forte. Não, ela tem características, ela vai ter temperamento, mas, como é que eu posso dizer, desafiadores, que precisam de mais limites, que precisam de mais... E pode ser moldado. E que pode ser moldado. Aí é que tá, a gente tem essa possibilidade de ir moldando, por isso que é muito mais fácil eu levar uma criança pro psicólogo do que eu levar minha avó de 90 anos. Com certeza. Entendeu? Então, minha avó não vai querer fazer tratamento para modificar algum comportamento inadequado. Comportamento inadequado, todos nós temos, certo? Por isso que cabe a nós querer resolver, eu não posso resolver o comportamento do outro. E aí, quando eu já estou mais velha, no sentido assim, com 90 anos, a primeira coisa que eu vou dizer é, não, sobrevivi até aqui. Pra que eu vou mudar? Pra quê? Não precisa mudar. Já tá bom. E já tá bom, né? E aí a gente vai o quê? Envelhecendo com os mesmos comportamentos inadequados. E aí a nossa personalidade, ela é desenvolvida até os 18 anos. Por isso que a gente só pode dizer que o paciente tem um transtorno de personalidade se ele tiver maior de 18 anos. Quando a gente fala em órgão, cérebro como órgão, eu vou pensar ali numa maturação entre os 21 e 24 anos. Por quê? Porque é quando eu termino de desenvolver todas as áreas cerebrais. E a última área, que é o pré-frontal aqui, que é o que me dá a resolução dos problemas, o controle de impulsos. Por isso que criança é emoção. Ela não tem pré-frontal para segurar ela. Enquanto que um adulto de seus 40 anos vai pensar muito bem antes de gastar aquele dinheiro que ele ganhou. Né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Um posicionamento diferente. Justamente. Que a gente também tem que se adaptar junto às nossas crianças, né? Nossa, gente, que bacana essa conversa, né? Mas Leilane, além de mestre, psiquiatra, doutora, é mãe, né? É muito bom também estar aqui com essa mamãe maravilhosa. E eu queria
saber de você, mãe de 2, né? Teve até um tempinho aí entre um e outro. O que é maternar para você? O que significa esse momento na sua vida, Leilane? Olha, Stefania, essa pergunta ela é muito difícil. Porque maternar é muito difícil. Gente, como é difícil ser mãe. É muito difícil. Tô aqui sendo redundante, mas veja bem. Maternar é entender que eu tô auxiliando um outro indivíduo a crescer, né? Respeitando o tempo dele, auxiliando nas dores, dando limite, ensinando com amor, frustrando muitas vezes. Mas quando eu falo em maternar, que eu acho que é a dor de todas as mães, é você ter que aprender todos os dias e principalmente aprender comigo mesma. Todo dia é uma descoberta, né? Eu digo assim, quando nasce o nenê, né? Nasce o nenê, nasce a mãe e nasce a culpa materna. Porque a mãe Quando é que acaba? Acho que não acaba. Acho que a culpa materna não acaba, eu não sei. Acho que essa parte eu vou ter que estudar um pouco mais pra saber se algum dia ela acaba. Aí você compartilha comigo. Aí eu te digo. Com todas as mães que estão assistindo. Mas eu acho que não acaba. Todo dia é uma culpa nova. Todo dia é uma culpa nova. Então, maternar é isso, é você se conhecer. E principalmente é muito dolorido pra mãe de primeira viagem, né? Pra primeira vez. Por quê? Porque, nossa, a gente vem e a gente fica bem no meio, né? Do filho que eu gestei, que eu gerei, e da filha que eu fui. Então, eu fico naquela visão de como eu fui tratada como filha e de como eu quero que meu filho seja tratado. Então, isso é muito dolorido. Então, muitas vezes a gente para e sofre com as formas que a gente foi tratado, com o que a gente teve, que a gente não teve. Ai, tem a gratidão, tem a felicidade das oportunidades que a gente teve com nossos pais, entendeu? E Leilane, você com 2 agora, como é que ficou essa divisão, o vínculo que você tinha com um, agora já tem o outro, como é que ficou essa divisão aí de atenção? Menina, olha, eu vou te dizer, é difícil. É difícil. Eu vou dizer assim, ó, não tem um momento certo para você ter o segundo, terceiro filho, mas tem as fases, né? Então, assim, o primeiro tem 2 anos, tem 3 anos, e o menorzinho tem 9 meses, ou seja, eu tive a ideia de ter um neném próximo, porque aí eu ia os dois crescerem junto, né? Só que aí eu peguei a birra dos 2 anos. E que birra! Gente, a birra dos 2 anos bem na hora que o menino nasceu. Então, tinha aquela ideia dele perder o trono, porque ele era filho único, sobrinho único, neto único. E aí, veio aquele outro ser para dividir com ele, tudo, inclusive a mãe. Foi bem intenso, então, né? foi tudo muito intenso. E aí, você para e é aquela história. Não é o quanto que você vai ficar com eles. É a qualidade que você vai ter que dar. Isso eu só tô aprendendo todos os dias, né? Então, nos primeiros meses foram muito difíceis. Porque, apesar de você ter um bebezinho, um pequenininho, recém-nascido, o maior precisa de mais atenção. A escola ajuda nessa continuidade afetiva? Ajuda, né? Justamente porque ela consegue ver o comportamento dessa criança quando ela vem, né, pra escola. Se ela tá mais triste por conta da chegada do irmão, por exemplo. Se mudou o comportamento. Se mudou o comportamento na escola. Se apresentou alguma irritabilidade, alguma agressividade. Então, a escola faz essa parceria. Lembrando que nosso papel de educador é nosso. Pai, mãe ou figuras paternas, né? É nosso. A escola, ela vem como auxílio e vem para ensinar as coisas da vida social, porque nós somos animais que vivemos em sociedade. Precisamos das regras, né? Precisamos aprender. Leilane, doutora Leilane, junto com a gente aqui hoje, mãe de 2, um já com 3 e o outro bebezinho. Como foi a fase do desmame do maiorzinho e agora já entrando também, voltando tudo novamente com o pequeno que só tem 8 meses, 9 meses? 9 meses. 9 mesmo. Esse desmame gentil, ele pode acontecer, pode recomeçar, foi importante, porque teve uma quebra aí também, né, Leilane? Sim, o desmame, ele tem que ser gentil, gente. Ele tem que ser gentil. Por quê? Porque imagina que eu gestei aquela criança por 9 meses e ela, ao nascer, ela veio para um mundo em que ela praticamente entende que ela é a extensão da própria mãe.
certo? Então, para a criança muito pequena, eu vou ter o quê? A fusão da mãe e da criança. O que o próprio Freud fala, né? Freud, Winnicott, ele fala justamente dessa fusão entre a mãe e o filho. Por que que eu preciso fazer esse desmame, gentil? Porque eu preciso romper essa fusão. Então, uma criança muito pequena, ela entende que a mãe, ela não é só o peito, não é só o tetê. A mãe é conforto, é segurança, é aconchego, né? Ela é extensão dela. Então, o desmame, ele precisa ser gentil para a gente romper, fazer essa ruptura de forma gradual, sem que haja o quê? Um trauma. Então, eu tirar de uma vez é traumatizante, porque eu vou fazer uma quebra, certo? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala dentro dessa parte mais psicanalítica, a gente precisa de uma outra figura, que é uma figura que pode ser representada por quem nos auxilia como mãe, certo? Que é o que próprio Freud fala. Freud, e acho que é Freud, se eu não estiver enganada, que ele fala da função paterna. A função paterna, ou de qualquer pessoa que faça essa função, é a de fazer essa ruptura de forma gradual. É dar o aconchego para essa criança, que ela vai, para ela entender que ela é separada da mãe, que ela e a mãe são duas pessoas diferentes. Então é aquela avó que vai acolher no momento que a criança quer o TT e a mãe diz que não, que vai segurar. Não, ó, vamos ver outra forma de ter acolhimento. Vamos perceber que o mundo tem outras formas de te amadurecer. Isso, de te abraçar. Justamente. Então, esse desmame, ele precisa ser gradual. Deixar a criança tirar de uma vez, deixar ela chorando, isso não é válido. Porque, veja bem, eu não quero separar, não quero causar uma ruptura nesse vínculo mãe e bebê. Eu quero modificar esse vínculo. Eu quero transformá-lo em um vínculo que saia dessa visão única de peito, né? Então, eu posso ter vínculo de outra forma. Por quê? Porque a mãe é um indivíduo e o bebê é outro indivíduo. Entendeu? Então, eu preciso que... É fácil? Não, não é fácil. Mas o que eu costumo dizer para as minhas pacientes? A noite, ele é reflexo do dia. Certo? Então, eu vou começar a trabalhar esse desmame de dia. Primeiro, eu começo o desmame de dia. Para facilitar o desmame da noite. Porque é mais aconchegante, e aos poucos, né? E aos poucos. E vou te dizer mais. Quando eu não tô preocupada com o tempo, Estefânia. A gente não tem que se preocupar quando eu vou tirar o menino. Não. Mas como eu vou tirar esse aleitamento, né? Então, assim, é trabalhar, tá? No caso, tem mãe que vai e deixa aí as crianças no peito muitos e muitos anos, mas às vezes essa mãe já tá com a criança, sei lá, de 9 meses e já não tem tanto, como é que eu posso dizer, conforto. Então, quando a mãe perceber que ela já tá ficando desconfortável com aquilo, é hora dela começar a trabalhar. Certo? Não só pela criança. Não só né? por Tem que isso. Pensar nela também. Não dá pra ela só ficar lá amamentando, porque a criança a avó tá dizendo que tem que amamentar. Não. Mas é esse acolhimento. Então, pensem assim: eu vou trabalhar com ele de dia, mostrar formas dele ser acolhido, dele entender que ele é uma pessoa, que eu, como mãe, sou outra pessoa, para isso refletir de noite. E aí entra a pessoa, a figura, né, que vai te auxiliar. A avó, o pai, né? A outra figura que venha a fazer parte desse suporte, mediando essa ruptura, para que não haja uma quebra. Lembrem-se. E que cresça uma criança traumatizada. Justamente. Né? Lembre-se, a gente não está separando, não é separar. A função não é essa. Mas transformar esse vínculo afetivo num outro vínculo mais evoluído. Isso vai ser importante, Estefânia, para essa criança ter autonomia. E ao longo da vida, autonomia emocional. Leilane, muito obrigada. Para encerrar, quero que você fale aqui pra gente, para todo mundo que está nos acompanhando, a importância
de ter uma saúde mental ok, em dia, né? E quando que a gente realmente precisa ter atenção a ela, a ter uma saúde mental sem preconceito, né? Que hoje em dia a gente tem um preconceito muito grande quando se fala, eu preciso ir ao psiquiatra, eu preciso de terapia, eu preciso tomar uma medicação. Isso tem um preconceito muito grande, né? E atrapalha não só a família, mas a convivência com muitas pessoas. É verdade, Stefânia. Veja bem, o que nos torna adultos saudáveis é a gente, como é que eu posso dizer, conseguir flexibilizar as coisas, conseguir flexibilizar até a nossa forma de pensar. Eu costumo dizer que é o dançar conforme a música. Porém, o dançar conforme a música, quando a gente vai sentir ali aquelas batidas da música e tal, a gente não vai mudando os ritmos e tal, a mesma coisa. Eu tenho as emoções como ritmo da minha música. Então, para eu entender o que é, como minha vida mental, minha saúde mental está, é eu entender minha emoção. Vai ter momentos que eu vou estar triste, ok. Vai ter momentos que eu vou estar feliz, ok. Vai ter momento que eu vou estar com raiva. Vai ter momento que eu, como mãe, vou querer sair correndo dessas crianças. Tá? Para e pensa. Se tá de acordo a emoção com a situação que eu estou vivendo. É o quanto que a gente precisa observar que está de acordo, né? Então, vamos pensar. Vou dar um exemplo. Meu pai faleceu. É esperado que eu fique triste. É esperado que eu fique triste. Ganhei na loteria. É esperado que eu fique super feliz, porque eu ganhei na loteria. Então, a vida é essa flexibilidade que a gente precisa ter. Quando a gente tem uma rigidez muito grande, a gente vai sofrer. Quando a gente não tem limite nenhum, a gente vai sofrer. Mas é essa flexibilização. E aí, o adulto saudável é isso. É ele se observar, entender as próprias emoções e entender por que elas estão acontecendo e como eu posso resolver um comportamento inadequado, porque comportamento inadequado todo mundo tem. Cabe a nós ser mais assertivos. Isso aí a gente vai aprendendo todos os dias. Todos os dias a gente vai ter um comportamento inadequado. Todos os dias a gente vai ter um pensamento, uma emoção inadequada. Mas cabe a gente observar. Quando é que a gente vai precisar de ajuda? Quando a gente perder o controle dessas emoções. Quando eu já tô brigando muito em casa, eu tô brigando por toda besteira, né? Estou com muitos ciúmes, meu marido não pode olhar do lado que eu já tô com a cara cheia, já tô emburrada, tô brigando. Ou quando eu já tô mais isolada, que eu já não quero ver ninguém. Então essas são as formas que a gente precisa observar de nós mesmos. Vejam as nossas emoções. O que eu tô sentindo hoje? Se tá de acordo. Se repare, preste atenção em você. Isso, se repare. Né? A saúde mental precisa deixar de ser um tabu e passar a ser prioridade. Hoje a gente recebeu a doutora Leilane Camapum. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Talk FI. Foi muito importante trazer tanta clareza, informação, responsabilidade, né? Uma conversa com responsabilidade para todo mundo que está nos acompanhando. E lembrar, gente, que cuidar da mente é cuidar da vida, da sua vida, a vida dos seus filhos, é estar em sintonia com todo mundo. E essa é uma construção diária. Leilane, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a confiança e o convite de estar aqui. Muito obrigada, Stefânia e toda a equipe McPhee. Aí, esse foi o Talk FI e a gente espera no próximo episódio.